Eu realmente queria intitular este vídeo como Organização Criminosa, Partido Democrata dos Estados Unidos ou a luta dos democratas contra a democracia. No estado do Arizona, por todos os dados preliminares, a próxima governadora deveria ser a republicana Kari Lake. Mas no último momento parece familiar, não é? A democrata acabou ultrapassando e os eleitores que queriam votar em vários locais, onde a maioria dos votantes são republicanos, não conseguiram votar por uma série de diferentes motivos técnicos. E John Solomon, do Just the News, compartilhou essa reportagem importante. Ele disse: hoje o FBI está ampliando a investigação criminal sobre supostas violações nas eleições, cerca de um mês depois que a agência anunciou pela primeira vez a investigação de outros problemas lá em Funnyland, no condado de Fulton, estado da Geórgia. Eles apreenderam lá um monte de cédulas de 2020 e Fulton é o maior condado deles, que agora é administrado por Fani Willis. Agora a intimação chega 5 anos depois que o Senado do Arizona conduziu uma longa investigação sobre os eventos de 2020 e concluiu que houve violações significativas. Um agente do FBI declarou ao tribunal na Geórgia na época que eles, abre aspas, identificaram graves irregularidades na contagem de votos na maior área urbana da Geórgia após 2020 e estão investigando se essas falhas foram tentativas deliberadas de violar a legislação eleitoral. Os democratas inventaram uma maneira de não contar os votos dos republicanos. Eles imprimiram as cédulas em um tamanho diferente daquele para o qual essas máquinas estavam configuradas. Essas máquinas não aceitavam essas cédulas. E isso aconteceu com milhares de republicanos. Em 2022, as máquinas do condado de Maricopa foram programadas para falhar, segundo o Rasmussen Reports. Segundo ele, eles foram filmados testando secretamente as máquinas para garantir que falhariam. Depois, assim que os testes ficaram precisos, ou seja, quando confirmaram que tudo iria quebrar, eles enviaram as máquinas para os centros de votação e as instalaram lá, onde acabaram realmente falhando. O vídeo registrou uma fraude eleitoral que não aconteceu. Aqui está o código de tempo. Ele menciona várias coisas aqui. Eu já tinha outra postagem sobre isso do Rasmussen, e talvez esse seja um dos depoimentos que geraram tanta preocupação. Ele disse: o novo FBI, segundo relatos, está investigando um dos depoimentos mais escandalosos sobre fraude eleitoral já apresentados e soa assim: guarde essa cópia editada nos seus arquivos porque isso pode crescer muito. Esta é a declaração sob juramento de 2021 do resort. E aqui não tem nome, mas é do Rasmussen Reports no X. Este é um depoimento sob juramento, alguém diz: foi isso que eu vi e é isso que eu acho que aconteceu. Ele escreve: eu notei que havia uma placa lá. Eles estavam contratando pessoas para trabalhar por $21 por hora. Perguntei aos funcionários do resort que disseram estar contratando para registrar eleitores. Vi pessoas entrando e saindo dos salões de baile levando caixas. Os salões estavam cheios de computadores, funcionários e caixas com cédulas. E um dia havia um pacote da Federal Express no balcão para eles, e eu o entreguei no salão de baile. Não havia ninguém na porta, então entrei para procurar alguém. Ao entrar no salão de baile com o pacote, vi cédulas empilhadas em caixas. A sala estava cheia delas. Então, um funcionário se aproximou de mim e me disseram que eu não podia estar ali. Eu disse a eles que trouxe um pacote para eles. Eles pegaram o pacote e disseram: saia daqui. Eram as mesmas caixas que eles ficavam trazendo e levando o tempo todo. Depois fiquei sabendo que eles contratavam trabalhadores do Arizona para irem até a Geórgia e trabalharem lá. Oh! Ufa! Tá tudo conectado. Eles começaram aqui e depois se mudaram para a Geórgia. Além disso, um certo grupo trabalhava em horários estranhos, chegava cedo e estacionava impunemente, sem seguir nenhuma regra. Fui até o contato confidencial e perguntei a ele sobre esse grupo e sobre os acontecimentos, mas ele me ignorou. Perguntei a alguns funcionários do resort sobre eles, e recebi silêncio como resposta. Ninguém queria falar ou se envolver. Pergunta: quais foram as suas impressões baseadas nessas observações? Ele disse: com minha experiência em investigações e conhecimento sobre eleições presidenciais, acredito que isso foi fraude eleitoral e coleta ilegal de cédulas. O que é ilegal? O que mais você fez? Liguei para a deputada Debbie Lesko. Ela é deputada por Surprise, Arizona. Quis passar a informação para ela. Falei com um funcionário que não se importou e disse que a deputada ou alguém me procuraria, mas isso nunca aconteceu. Liguei para a informação confidencial que trabalhava nas eleições na Geórgia e passei as informações. Pergunta: você disse que, com base na sua experiência em investigações, acredita que isso foi uma coleta ilegal de cédulas e fraude eleitoral. Pode me dizer, você já testemunhou em tribunal? Sim.
E você já testemunhou em tribunal como perito? Sim. Aproximadamente quantas vezes? Eu testemunhei centenas de vezes. Como perito? Como perito, eu testemunhei em eleições federais, estaduais e municipais, bem como especialista em investigações criminais policiais. Então, temos declarações juramentadas editadas, um monte de materiais que espero serão publicados em breve. Mas, infelizmente para nós, esta é uma investigação criminal e essas coisas permanecem sob sigilo até que finalmente obtenhamos respostas. Então, aqui está mais um trecho do vídeo. A equipe de campanha de Kari Lake compartilhou isso em 2023. Nós tentamos entender isso por anos, e novamente ele diz, gravação em vídeo de fraude eleitoral que não falhou. Uma enorme organização secreta trabalhou para colocar cédulas falsas nos lugares certos e criar, de última hora, uma vantagem para o já confuso Joe Biden. E milhões, se não bilhões, foram gastos para roubar a eleição de Donald Trump. Na verdade, tivemos sorte com vocês, senhores. Se isso não tivesse acontecido, Então Trump não teria 4 anos para elaborar um plano, montar uma equipe, detalhar todos os passos necessários para colocar a América de volta no caminho traçado pelos pais fundadores deste grande país. No caminho traçado por Thomas Paine, que lançou as bases para o maior avanço da nossa civilização rumo à melhoria da vida. Se não de toda, então da maioria da população dos países que seguiram por esse caminho e não pelo outro caminho, que um pouco mais tarde foi, digamos, apresentado e mostrado ao mundo por Karl Marx. Os democratas, então, em dezenas de sessões eleitorais, colocavam papéis fora do padrão nas máquinas de contagem, e a máquina mostrava, pare, documento preso. Bem, veja você mesmo. So, putting some stuff into the machine. Colocamos algumas coisas na máquina. Vamos ver como esse outro cara vai sair bem aqui, certo? Coloque isso ali. Atolamento de papel. Vamos ver o que acontece. Opa, não funcionou. Ah, não, a máquina quebrou. Perfeito, é exatamente isso que eles precisam. Vamos ver o que espera por ele. Aqui está outro. Vamos colocar aqui. Será que funciona? Não, cuspa de volta. Ah, perfeito. Tudo está funcionando perfeitamente. Eles não querem que as cédulas sejam contabilizadas no dia da eleição. Tudo isso funcionou. Os democratas votaram majoritariamente pelo correio. Dá pra ver que estão ajustando algo, enquanto o outro enfrenta dificuldades. Deixa que eu ajudo. Não, era só brincadeira. Isso continua e haverá muitos processos. Já houve muitos processos judiciais. Nós tivemos um processo inteiro sobre esse caso. Isso não foi feito em segredo, não foram testes, não foi uma má conduta, como alguém disse. E eu mal posso esperar pela continuação desse caso. Havia várias listas de verificação, e muita coisa não foi testada. Esse é o mesmo esquema e prática que já vimos antes. O condado de Maricopa não seguiu a lei. Eles causaram falha em massa e caos no dia da eleição, mas superamos isso. Do meu ponto de vista, o Partido Democrata dos Estados Unidos é simplesmente uma organização criminosa como um cartel mexicano que só é obrigada a agir de forma mais cuidadosa do que um cartel. Como já contei para vocês, o estado do Arizona, condado de Maricopa. Condado é como um distrito. Um distrito, digamos assim. E cada estado é composto por vários desses condados, sobre os quais acabei de falar agora. Ela estava conectada diretamente. Até mesmo sobre isso estamos falando, que para lá daqui, mandavam pessoas, treinavam aqui e mandavam para lá. Com mentiras e fraudes, com o estado da Geórgia, o condado de Fulton, onde estão os documentos. Foi preso há 2 semanas. De repente o FBI apareceu lá, com uma busca, com um mandado, de Maricopa, do chamado Grande Júri Ampliado, do Tribunal, onde, você se lembra, Fani Willis conduzia casos contra Trump, e quase colocou ele na cadeia. Mas no caminho descobriram que ela colocou seu amante para trabalhar, e juntos eles gastavam. Ao nosso ver, eles estavam desviando dinheiro destinado justamente para tentar acusar Trump. Tivemos muita sorte. Exatamente como os generais da inteligência russa desviaram dinheiro destinado a subornar generais ucranianos, antes do início da invasão, para que eles depusessem as armas, quando a Rússia entrasse na Ucrânia, mas o dinheiro não chegou aos generais ucranianos.
porque eles escreviam na Rússia, algo em torno de 2 bilhões de dólares, não sei, talvez rublos, não. Rublos não é tanto dinheiro assim, 2 bilhões de dólares, e o comando ucraniano não entregou a pátria. Mas se tivessem gasto 2 bilhões de dólares, o comando teria entregado. Claro, no condado de Fulton não havia bilhões, mas deram a eles alguns milhões. Para salvar, ou para que eles traíssem a democracia, agora foram encontrados documentos onde a Casa Branca, violando todas as leis americanas, ofereceu a Fannie, ao escritório dela. Aqui os subornos não são dados diretamente. O dinheiro é transferido. Sem dinheiro vivo, você precisa criar uma forma de roubá-lo. Algo em torno de 15 milhões, ou talvez 18 milhões, eles vão falar sobre isso no vídeo. Agora não consigo lembrar, para que ela acabasse com Trump. E depois, como você vai conseguir esse dinheiro para suas necessidades pequenas, é problema seu. Ela também tira do amante, naturalmente, um homem casado. Todo mundo ao redor sabia. Parece que até a esposa sabia também. Dinheiro assim vem fácil, claro. Até o marido você entrega. O que fazer? Se até os chefes roubam, todo mundo ao redor roubava. Claro, um pouquinho de cada vez. Então, lá no condado de Fulton, pegaram a Fannie e o tribunal atirou do caso. Ou seja, proibiu de participar desse caso. E o acusado Trump e seus comparsas. Não era só o Trump, tinha muita gente. Entraram com um processo contra a Fannie. De novo, não contra ela, mas contra o escritório dela, para ressarcir os gastos deles. Eles gastaram com advogados, com processos, com várias pesquisas, investigações, enfim, apresentaram a conta para eles, 16,8 milhões de dólares. A Casa Branca prometeu enviar caso começasse a processar Trump. Fannie procurou a chefia, disse que representava o Estado, então vocês que paguem. O povo no condado ficou revoltado, e a história começou a se desenrolar. Hoje à noite, pela primeira vez, a promotora do condado de Fulton, Fannie Willis, vai falar. Ela está respondendo perguntas sobre possíveis gastos de 17 milhões de dólares relacionados ao caso das eleições de 2020 contra o presidente Trump e seus aliados. Então, os advogados de defesa querem que a promotoria reembolse suas despesas, citando uma nova lei estadual. Após gastarem milhões de dólares no caso, agora encerrado, isso é um precedente jurídico. Há debates sobre quem deve arcar com esses custos. Veja o que o promotor do condado disse hoje. Quem vai pagar se esses advogados receberem honorários solicitados? A lei não é constitucional, e eu acho que isso será aprovado no tribunal. Quem vai devolver esse dinheiro? Perguntaram para Fannie. Essa lei não está de acordo com a nossa Constituição, respondeu a bela Fannie. Então, é o seguinte. O juiz do condado de Fulton, Scott McAfee, decidirá se o caso se enquadra na nova lei e se haverá pagamento. Ainda não há decisão. Mas nós avisaremos vocês se algo mudar. Como relata o Atlanta Journal-Constitution, Fannie Willis afirma que a exigência do advogado de Trump sobre o pagamento de honorários consumirá todo o orçamento disponível. Fannie Willis afirma que ela não deve pagar quase 17 milhões de dólares em custas judiciais ao presidente Donald Trump e seus aliados depois que sua acusação contra eles fracassou, no documento, que também criticou a nova lei da Geórgia que permite que eles cobrem essas despesas. Em sua declaração, ela chamou isso de uma quantia que esgotará todo o orçamento anual do departamento. Falamos disso o tempo todo, repetindo desde que se soube que só o Trump exigia 6,2 milhões de dólares. Willis chamou o pedido de reembolso das custas judiciais de um exemplo claro de um esquema punitivo e sem sentido criado pelo projeto de lei que, segundo ela, deixa os contribuintes de Fulton com dívida de milhões. Ela repassa esse pagamento imediatamente para os contribuintes. Essa é uma questão de 17 milhões de dólares. Há 13 réus neste processo, incluindo Donald Trump. Eles alegam ter direito ao reembolso das despesas conforme a nova lei estadual, válida quando as acusações são retiradas. Eles apresentaram centenas de recibos para tentar recuperar o dinheiro, mas quem decidirá se tem direito e quanto receberão será o juiz Scott McAfee. Em sua declaração, ela afirma que a promotora distrital não pretende permitir que os contribuintes do condado de Fulton paguem uma quantia tão absurda por um motivo igualmente absurdo. Willis declarou que as exigências dos réus incluem o seguinte:
hospedagens absurdamente caras em hotéis e jantares de frutos do mar, cujo valor chega a centenas de dólares. Então, ela não apenas ataca a lei pela qual Trump e seus aliados podem cobrar recursos, mas também contesta o valor dessa quantia. Por favor. O tribunal já analisou o caráter da Fannie e a rejeitou. Ela foi proibida de interferir de qualquer forma na indenização por danos. Isso, claro, é um golpe para a Fannie, mas por enquanto as audiências continuam. Sobre o ressarcimento dessas despesas e em quais limites ainda não houve decisão. E eu vou dizer uma coisa. É uma pena que esse valor não fosse cobrado pessoalmente da Fannie, para o amante dela. Seria muito agradável observar como eles se contorceriam, se esquivariam, suariam e entregavam um ao outro. Mas Fannie ainda vai enfrentar o julgamento por causa disso. Porque ela coordenou suas ações com a Casa Branca e com o Comitê de Investigação do dia 6 de janeiro sobre o suposto ataque ao Capitólio. Fannie não tinha o direito. Agir sob orientação da administração. Aqui temos uma promotora independente. Independente. Elas são eleitas. As pessoas votam nelas. Elas são independentes. Como todos vocês entendem. Todos nós vivemos em um só mundo. Todos somos dependentes. Por isso, os promotores também são dependentes. E todos os outros também são dependentes. Eles conseguiram um Trump independente e ficam enlouquecidos por isso. Ao perceberem que Trump já se tornou o 47º presidente, os democratas começaram a queimar documentos. Eu diria o seguinte: destruir computadores e roubar dinheiro em proporções nunca vistas antes. Nem o decadente Império Romano, nem a Babilônia conheceram algo assim. Nem mesmo o Egito Centenário. Que centenário? O Egito Milenar. Foi isso que eles fizeram logo após as eleições. Just last Thursday, literalmente na última quinta-feira, a Agência de Proteção Ambiental destinou 1,6 bilhão de dólares para 84 novos beneficiários como parte do seu programa de subsídios para a justiça ambiental e mudanças nas comunidades. E agora você vê como eles simplesmente jogam dinheiro para todos os lados. Isso é desperdício. Eles estavam apressadamente criando novas organizações sem fins lucrativos e empresas. E despejavam dinheiro lá. Eles jogavam bilhões de dólares lá. Sim, bilhões. Eu não me enganei. Ardi. Now, y'all, did you know that... Você sabia que sua Stacey Abrams ainda está tentando conseguir 2 bilhões de dólares que a administração Biden destinou para ela e seus colegas? Isso fazia parte de um pacote maior de 20 bilhões de dólares em verbas que foram alocadas por Biden para vários grupos de ativistas climáticos. Essa bela moça recebeu 2 bilhões e isso fazia parte de um pacote de 20 bilhões que os democratas aprovaram às pressas. Eles transferiram para organizações que faziam propaganda sobre os perigos do aquecimento global. O nome dela é Stacey Abrams. Ela abriu uma empresa depositando $100 na conta. Recebeu uma transferência imediatamente. Digamos assim, 2 bilhões. 5 milhões para a conta de outra empresa. Depois começaram a transferir para lá, depois mais alguma coisa, e então o restante dos 2 bilhões. Trump retardou isso, ou melhor, congelou. Mas Stacey entrou com uma ação judicial. Por esse dinheiro ela vai lutar, ela disse. Talvez ganhe. Quem conhece esses juízes? Na verdade já passou pelo tribunal, está em apelação. No caminho da apelação, enfim, só Deus sabe. Se então os juízes trabalharem pelo princípio, nosso partido é o melhor de todos, o mais rápido de todos, o mais forte, e eu dependo dele. Ou a filha do juiz vai receber $500 mil todo dia, então Stacey vai ganhar. Departamento de Segurança Ambiental, se tivermos um desses, é responsável por pesquisas na área do clima, do tempo, do impacto no ambiente e das atividades humanas. E todo tipo de fundos que apareceram do nada, com muito agora dinheiro. Como vocês se lembram, eu trouxe a esta tribuna o fato de que no verão passado a Agência de Proteção Ambiental estava prestes a liberar centenas de milhões de dólares para grupos que eu considero anti-americanos contra as forças de segurança pró-palestinos em seus sites. São grupos absolutamente de extrema esquerda,
Nós nem sequer temos um inspetor-geral, porque os democratas não permitiram. Eles não incluíram no projeto de lei deles um inspetor-geral para monitorar os 41 bilhões de dólares que estão previstos na chamada Lei de Redução da Inflação. E agora você vê como eles simplesmente jogam dinheiro fora, isso é desperdício. Desperdício total. E eles não querem deixar esses recursos lá porque não querem que a gente, em primeiro lugar, reprograme ou que a gente provavelmente faça isso, devolver esse dinheiro para programas mais úteis, que fazem mais sentido para diferentes pessoas em todo o país. E então, recentemente, eu solicitei que a Agência de Proteção Ambiental nos garantisse transparência, que fornecesse um relatório sobre quanto foi gasto, quem recebeu esses recursos e quais critérios foram usados para determinar isso. Quem supostamente vai criar esses programas de justiça climática aqui no final do mandato antes que o presidente deixe o cargo? O dinheiro era retirado de todos. Desnecessários. Innecessários. Os programas dos Estados Unidos eram entregues àqueles que lutavam contra Israel, àqueles que organizavam. Espancamento de judeus nas universidades. Quem apoiava o Hamas? Quem lutava contra os Estados Unidos com todas as forças? Temos uma organização maravilhosa chamada Partido Democrata dos Estados Unidos da América. Mas se ela é tão corrupta, se ela mente a cada passo, rouba, apoia o Hamas, o Irã, os direitos dos palestinos para sua terra natal histórica. Isso foi uma piada. Se a cada passo eles roubam aqueles que na verdade compõem. A espinha dorsal da sociedade americana. Quem cria, quem constrói, quem protege o país, aqueles que são chamados de construtores. Mas como é que esses canalhas chegam ao poder? Digamos assim. Seus críticos dizem que eles trapaceiam nas eleições. Os democratas dizem, se há fraudes, são muito poucas e não influenciam em nada. E o povo vota em nós porque nos preocupamos e cuidamos do povo. E o povo cuida de nós. Quem está certo? E Trump sugeriu, vamos aprovar uma lei, segundo o qual só é possível votar apresentando um documento de identidade. Afinal, só votam aqueles que apresentam um documento de identidade. E provas de que você é cidadão. É preciso apresentar. E então nós também ficaremos confiantes. Que votam aqueles que devem, cidadãos dos Estados Unidos, e votam uma vez só, e não 7 vezes cada um. E só se a pessoa estiver gravemente doente, for um deficiente do exército, ou estiver em viagem, aí recebendo uma cédula de ausente. Eu recebi essa cédula. Então o cidadão poderá votar pelo correio, mas em qualquer outro caso, em qualquer outra situação, é obrigado a comparecer ao local e votar pessoalmente. Antes era tudo em um dia só, agora eles estenderam. Não sei como Trump se sente sobre isso, acho que ele vai querer voltar para um dia só, no máximo 2 dias. Venha votar, apresente o documento, e então resolveremos essa disputa, de uma vez por todas. Se ficar comprovado, houve muitas fraudes. E se ficar comprovado que houve muitas fraudes, ou seja, se agora for diferente, então fizemos tudo certo. Mas os democratas, por algum motivo, nós sabemos o verdadeiro motivo, eles simplesmente ficaram revoltados. Não, e pronto. E por quê? Porque sim, porque termina com sim, como dizia minha tia. Ou seja, a irmã mais nova do meu pai. Talvez o povo não queira isso. Talvez os americanos achem que isso é ruim. Mostram a identidade, na hora da votação. Ao viajar de avião, é obrigatório mostrar o documento, senão não embarca. No banco ou cartório também é exigido para movimentar a conta. Mostra que recentemente em Nova York contrataram limpadores de neve e exigiram que trouxessem os mesmos 2 documentos de identidade que o Trump está pedindo para votar. Por que os limpadores de neve têm que mostrar, mas quando você vai decidir o futuro do país não precisa mostrar? O que pensam sobre isso se forem brancos, né? Talvez os negros e latinos pensem diferente? Talvez todos os democratas sejam contra? Talvez as mulheres queiram acabar de vez com essa coisa de mostrar? Eu não fico bem nas fotos, então nem pensem nisso. Vai saber, né? Foi o que mostrou a pesquisa da CNN. Olhem só, a preferência por identificação com foto nas eleições, 85% dos brancos apoiam isso, 82% dos latinos, 76% dos afro-americanos apoiam também.
Então, o ponto é o seguinte: a identificação do eleitor não é controversa neste país. A identificação com foto para votar não é controversa neste país. Isso não é controverso em relação a partidos e nem em relação à raça. A esmagadora maioria dos americanos concorda com Nicki Minaj, que, na verdade, você deve ter uma identificação com foto para poder votar. Antes da rapper, então, Nicki Minaj falou sobre isso. Ela disse: "Nós queremos eleições justas, não queremos fraudes." Mas a liderança do Partido Democrata não quer ouvir a voz do povo. A pergunta é por quê? The Democrat Congresspeople. Os congressistas democratas ativamente impedem isso e normalmente parece que se você está no Congresso, deveria representar os interesses dos seus eleitores. E se você acha que eles representam seus eleitores, então isso faz você pensar que isso é extremamente impopular entre os de esquerda. Por exemplo, os democratas, seus eleitores não querem identificação para votar, mas aqui está o que é estranho. Isso não é verdade. A grande maioria dos americanos de ambos os lados concorda que devemos ter eleições seguras e confiáveis. Os democratas que você ouve no Congresso agem como se isso fosse controverso, mas tudo isso é apenas teatro. O mundo é apenas um palco. Na vida real, na América comum, essas afirmações não causam nenhuma controvérsia. Precisamos ter certeza de que você é realmente quem diz ser antes de participar de uma eleição muito importante. E todas as eleições são importantes. Então você começa a se perguntar, se a esmagadora maioria das pessoas concorda com isso, por que os congressistas democratas tentam impedir a vontade do próprio povo? É isso que estou perguntando. Por quê? Isso não é bom para o país. Não é bom para o país quando não cidadãos ou bem, simplesmente, eu não sei, alguém da rua que diz que é sua avó, mas na verdade não é. Mas eles vêm e dizem, eu prometo, eu só vou assinar que sou quem digo ser. Ou quando há fraude nas cédulas, como nos anos da Covid. Veja, tantas coisas podem acontecer para mudar uma eleição. Quero dizer, olhe só, veja o caso curioso de Joe Biden. Veja o caso curioso de Joe Biden. Desculpe, é isso mesmo. Joe Biden foi eleito presidente dos Estados Unidos da América na eleição mais segura e confiável de todos os tempos, recebendo 81 milhões de votos, mais popular do que Barack Obama. E o que os democratas dizem sobre isso? Provavelmente apresentam argumentos sérios a favor de que qualquer um pudesse votar quantas vezes quisesse. Essas pessoas dizem que a lei de salvação da América é necessária para que imigrantes ilegais não votem, mas vocês sabem que isso não é verdade. O júri considerou uma mulher de Massachusetts culpada de fraude eleitoral. Estamos falando de uma imigrante ilegal de 59 anos que viveu no país por muitos anos, roubou dados pessoais de outra pessoa e votou nas eleições presidenciais de 2024. Olhem para esta foto. Esta é Lina Maria Aróvio Hernandez. Nesta foto, você vê Marta com o adesivo Eu Votei, que todos recebem quando vão votar. É assim mesmo, Steven. É assim que deve ser. Isso é simplesmente ridículo. Não há palavras para isso. Pelo Dubrovski, Pronto. Por que a gente tem uns idiotas desses no Congresso? A esquerda na mídia está horrorizada porque, considerando seu histórico de sucesso e um sistema eleitoral confiável, eles podem nunca mais ganhar uma eleição. É por isso que você vê essa histeria. A turma anti-MAGA praticamente não se envolve nisso. Quase todos, inclusive muitos democratas, concordam com a lei SAVE. Bem, é claro, exigir que os eleitores apresentem um documento de identidade e tornar isso lei, isso sem dúvida é racismo, pessoal. Porque foi isso que disse Chuck Schumer. Isso é tipo um imposto de captação. Se você não acha sua certidão de nascimento ou identidade adequada, será discriminado. Isso é cruel, disse aos republicanos. Isso não passará no Senado. Vocês não terão votos democratas no Senado. Não vamos trazer de volta as leis de Jim Crow pelo país. Quando o povo americano descobrir o que isso faz e seu real objetivo, também será contra. Quantas vezes vamos cair nessa armadilha com esses jornalistas corruptos e capangas na mídia e do lado dos democratas? Como pode ser racista exigir documento de identidade? É isso que ele sugere, certo? Se fizermos uma analogia com as leis de Jim Crow, então, as pessoas brancas não têm nenhum problema para conseguir um documento de identidade, encontrar a certidão de nascimento, carteira de motorista ou outro documento que não seja relacionado à direção. As pessoas brancas, para as pessoas não é um problema fazer isso. Isso foi o Dan Bongino mostrando no seu programa a fala do principal democrata no Senado, Chuck Schumer.
E o que ele disse quando soube que 80% do país quer que seja exigida identidade na hora de votar? Recentemente, você reagiu a uma postagem do presidente Trump no Truth Social sobre a Lei de Salvação da América, dizendo que se ele não assinar projetos de lei até que ela seja aprovada, o Senado ficará completamente paralisado. Você pode explicar se isso não é uma traição ao povo americano, já que 85% dos eleitores apoiam a exigência de identidade para votar? Sim, mas a lei deles não é sobre identificação. Em primeiro lugar, estamos falando sobre o registro de eleitores. Isso permite que o ICE exclua dezenas de bilhões de pessoas das listas. E eles não são informados sobre isso até o dia da eleição. Aí você chega e te dizem, você não está mais registrado, você não está registrado aqui, você não está nas listas. E eles dizem, eu não sabia disso. Bem, ele simplesmente está mentindo descaradamente. Bem, ele inventa as coisas na hora ou eles já tinham planejado essa linha antes? Porque, bem, eles sabem exatamente que todo o povo exige que votem e apresentem. É interessante o que ele disse, eu não sabia antes. Então, ele estava mentindo, ele também não sabia antes. Mas se você antes não sabia de algo assim, por causa do qual, digamos, de jeito nenhum deveria votar nisso, porque antes de saber disso você também resistia e, digamos, chamava essa lei de projeto dos racistas? Bem, é interessante que não faz tanto tempo, na verdade, naquela época o Schumer ainda tinha cabelo na cabeça e talvez cérebro dentro do crânio, naquela época ele dizia algo completamente oposto. E naquela época ele até poderia ser chamado de trumpista. Agora sobre outro democrata de destaque que passou a ser observado de perto. Um vídeo dos anos 90 mostra o líder da minoria no Senado, Chuck Schumer, apoiando a verificação de identidade para combater fraudes na Previdência Social, avançando para os dias atuais. Ele se opõe à exigência de identificação do eleitor nas eleições federais. Vamos admitir, onde as pessoas vão, pedem o cartão da Previdência Social. Uma forma de mostrar boa-fé e capacidade de trabalho é apresentar carteira de motorista e cartão da Previdência Social. Que horror o que ele está dizendo. Que horror, pelo visto, é preciso apresentar 2 documentos de identificação. Caso contrário, isso não será honesto. Posso mostrar dezenas de vídeos de democratas com voz de bêbado gritando que é o fim da democracia se obrigarem as pessoas a mostrar documento de identidade nas eleições. Acho que isso não existe em nenhum outro país, certo? Então quer dizer que você pode simplesmente chegar e dizer, eu sou o fulano de tal, ou simplesmente assim, vem cá, eu escrevo o que quiser, e vou votar. Isso mesmo, isso mesmo. Eles, aliás, dizem que os democratas acham que obrigar os eleitores a obter, se perderam a certidão de nascimento ou um documento com foto, é terrivelmente difícil. Já contei para vocês alguns dias atrás, verifiquei e dei os números, que em 4 a 6 semanas é possível conseguir todos os documentos e isso vai custar aproximadamente até $150. Em cada estado é diferente, até $150. Mas se você não os tem, ou se você é deficiente, entre em contato com o comitê distrital do partido pelo qual pretende votar. E eles vão até você, preenchem e pagam. Ou seja, você só vai precisar assinar os papéis e deixar que tirem uma foto sua. Com fundo branco. Vai ser muito difícil. Tem que ser com fundo branco. Eles escrevem fundo claro, né? Ou seja, durante 2 anos entre as eleições, encontrar meia hora de tempo livre. Acho que isso é possível. E você, o que acha? Isso é difícil? Ou isso é algo impossível, como afirmam os democratas? Ou talvez aqueles que não conseguem fazer isso não deveriam ter o direito de votar e decidir o destino do país. Votar não é uma obrigação, é um privilégio. Lutamos por ele e continuamos lutando. E seria bom merecê-lo. O que Trump propõe? E onde isso ficou preso? A essência do projeto de lei é a seguinte: todos os eleitores são obrigados a apresentar documentos ao votar. Pelo correio, somente em caso de doença, deficiência ou deslocamento militar. O projeto de lei também inclui: homens não são permitidos em esportes, banheiros ou vestiários femininos. E cirurgias de mudança de sexo em crianças. Lá está escrito que só é permitido com o consentimento por escrito de ambos os pais.
Mas, aliás, eu proibiria completamente. Eu proibiria até certa idade e pronto, ponto final. O projeto de lei foi aprovado na Câmara Baixa. E no Senado, nos republicanos, não tem 60 votos. Mas o que fazer? Os republicanos podem, para esse projeto de lei, cancelar o que é chamado de filibuster. Novamente, já falei sobre isso. Deixe-me repetir. Filibuster é o direito da minoria de discutir projetos de lei sem fim e impedir que se passe a votação. Para parar o filibuster são necessários 51 votos, mas os senadores não gostam de violar as regras do Senado. E é incrivelmente raro que realmente façam isso, né? Por exemplo, os democratas acabaram com o filibuster para aprovação de juízes. Mas 2 anos depois, isso permitiu que Trump colocasse na Suprema Corte quem ele quisesse. Sem se importar com os democratas. Os democratas começaram a gritar: juízes são uma coisa, a Suprema Corte é outra. Em nenhum lugar estava escrito que era só para o nível de juízes. Por isso, Trump aproveitou o caminho que os democratas abriram. E agora alguns republicanos acham que de jeito nenhum isso pode ser feito, porque isso no futuro vai abrir caminho para todas essas coisas ruins. Trump está pressionando os republicanos, exige acabar com o filibuster. Ele chama essa lei de fundamental para a democracia no país e disse que não vai assinar nenhuma lei. Até que coloquem na mesa dele um projeto de lei aprovado pelo Senado. Se os republicanos colocarem esse projeto de lei para votação, mesmo sem ter votos suficientes, então os democratas passarão para algo assim, um filibusterismo ativo. Isso é falar sem parar, dia e noite. Lembra do filme A Mulher Faz o Homem? Esse exemplo foi mostrado lá, como um exemplo positivo desse caso. E eles vão falar o dia inteiro. Podem falar os 47... Digamos, cada um vai falar por 10 horas. Isso dá mais ou menos 470 a 500 horas, ou seja, 20 dias inteiros. Mas depois eles vão ficar exaustos, porque da segunda vez já não pode. Ele falou uma vez. Pronto, vai embora. Os republicanos têm que ficar todo esse tempo no plenário. E depois de 500 horas, bem, 20 dias? Se a conversa acabar, pode-se votar e conseguir 51 votos, incluindo o vice-presidente. Para isso é preciso ter, digamos, 50 senadores. Agora são 52, eu acho. 53. Droga, não consigo lembrar agora. Enfim, é preciso no mínimo 50 senadores e mais o vice-presidente. Aí dá para aprovar a lei. Já não são mais 60, mas sim 51 votos. Depois virão os tribunais, mas isso já é outra etapa. E o presidente pode começar a agir de acordo com a lei. Sim, a lei pode ser anulada, claro, pela Suprema Corte. Se a Suprema Corte considerar que há violação da Constituição. Na verdade, não sei. Não me parece que haja alguma violação da Constituição ali. Mas nós não temos um país se tivermos eleições tão corruptas e desonestas como vimos no último período. Sabe, por exemplo, praticamente ninguém tem um sistema de votação pelo correio como o nosso. Nenhum outro país do mundo tem isso. A França desistiu disso, todos eles desistiram. Sabe por quê? Porque isso é corrupção. E Jimmy Carter, quando criou a comissão, para ser sincero, acho que foi provavelmente a melhor coisa que ele fez. Ele disse, não se pode fazer votação pelo correio, porque isso é desonesto desde o início, e acabou sendo totalmente desonesto. Então nós vamos lutar contra isso. Trump confirma que há 4 ou 5 republicanos que não deixam esse projeto de lei passar. Ou seja, nós fazemos tudo isso e colocamos para votação. Bum! 4 ou 5 pessoas não votam. E nós precisamos, digamos, no máximo podemos perder 2. Sim, talvez 3. Mas 4 ou 5 nós não podemos perder. Então, não é tanto por causa do ato, mas por causa do filibuster, da eliminação do filibuster. Ele diz, o país, Trump diz, o país quer eleições justas e isso é mais importante do que as regras do Senado. Então você está mantendo o país como refém. Trump ameaça os senadores dizendo que fará campanha contra a reeleição deles se não agirem em prol do povo. Bem, tem alguns senadores lá que não vão para a reeleição, então isso não vai assustá-los muito. Agora, ou seja, o povo, 85% do povo exige a aprovação dessa lei. E isso, essas pessoas... Ele disse, aliás, Trump, que vai citar os republicanos que resistem. Isso é uma vergonha para a nossa nação.
Talvez Trump proponha adicionar então algo muito importante a esse projeto de lei para esses senadores. Mais exatamente, para os estados deles. Eles vão ceder, pois o estado vai pressionar e pessoas do estado vão ligar, entre outras coisas. Trump tem a maioria do Senado a favor da lei, mas não tem maioria para quebrar o filibuster. Mas Trump entende tão bem que essa lei é realmente uma questão de vida ou morte para a democracia. Democracia só existe quando todos os votos de quem pode votar são contados, independentemente da sua visão. Se 2 ladrões invadirem sua cozinha por acaso, eles não têm o direito de votar sobre como distribuir o dinheiro que você, seu marido ou sua esposa ganharam, certo? Então, e o que você acha? Ele vai conseguir superar os republicanos, forçá-los a acabar com o filibuster ou vai desistir? Não se esqueçam do sininho, por favor, senhoras e senhores, e de se inscrever. Primeiro se inscrevam, depois ativem o sininho. É útil para vocês e agradável para nós. É isso por hoje. Até logo.